Ele não. Bom dia! Muito bom dia, sábado 19 de março de 2022, sob a proteção de Deus, enquanto o Xandão não nos censurar, estamos iniciando diretamente de Encantado, a terra do maior Cristo protetor do mundo, mais um programa Ele Não. O programa de hoje foi gravado na quinta-feira e vamos trazer um resumo do que aconteceu durante a semana, para que nós possamos mais uma vez esclarecer aquilo que muitas vezes a mídia tradicional não esclarece. Como todos os sábados, ao meu lado, à minha direita, Gilmar Facchini. Muito bom dia, Gilmar. Bom dia, Éder, Davis, Gustavo, os amigos que nos acompanham. Mais uma semaninha aí de notícias bombásticas, né? E parece que o quadro político vai se definindo, né? À medida em que a gente vê que a terceira via não consegue lançar ninguém, né? Os candidatos vão surgindo e vão sumindo. E eles vão se alternando e ninguém fica, né? Vamos debater sobre isso e outros assuntos aí durante o programa. Maravilha. Tinha um jogo que quando eu era criança, Gilmar, que era um monte de pecinhas, assim. A minha filha tem agora, que o nome do jogo era Resta Um. Aos poucos está restando um, né? Só resta um, né? É Jair ou já era. Ou já era. A minha outra direita, Davis Fac, seja bem-vindo. Bom dia, Davis. Bom dia, Éder. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Gustavo, ouvintes. Uma semana que a gente começou, a chamada do programa era Enquanto o Xandão não nos censurar, né? E uma semana que nós entramos literalmente no alvo dele, né? Foi o programa de semana passada com o Alan dos Santos ali. Na segunda-feira o Alexandre de Moraes já pediu de novo a extradição dele. E realmente ele está, todos os dias ele está cutucando aquele processo para tentar extraditar o Alan dos Santos lá dos Estados Unidos. Então, eu não sei até quando nós estamos na mira, né? Se por um lado foi ruim, foi bom saber que o Alexandre de Moraes está acompanhando o nosso programa, por outro lado é ruim, né, saber que nós estamos no radar também. Nós entramos no radar, né? E o Alexandre Garcia também ajudou nós 2 vezes essa semana comentando nos programas nacionais ali, o nosso programa, então... O Alexandre Garcia, que tem um carinho muito grande pelo nosso programa, pela nossa cidade, né? E toda vez que ele tem oportunidade de mencionar o nosso programa, ele faz. Embora naquela foi a pauta mesmo do assunto, era sobre o Alan dos Santos, né? E a entrevista que ele nos concedeu no sábado. Verdade, o Alexandre Garcia, ele percebe o carinho que nós temos e a admiração que nós temos por ele, e ele tem nos tratado muito bem e dado uma visibilidade muito grande para o nosso programa. Gustavo Geslene, muito bom dia. Está preparado para fazer um programa que o Cabeça de Ovo assista? O Cabeça de Ovo sempre participa aqui como âncora. Nós temos o nosso Cabeça de Ovo. Que é uma honra. Aliás, as mulheres, né, as feministas dizem sem útero, sem lugar de fala, né, quando se fala do aborto. Eu posso dizer, né, só quem tem lugar de fala para falar do Xandão sou eu, né. Olha, Xandão, eu falei que o Cabeça de Ovo é aqui, ó. Aqui, ó. Ai, maravilha, maravilha. Mas, realmente, nós ficamos muito lisonjeados com 2 comentários em 2 dias seguidos por parte do Alexandre Garcia, mais de 300 emissoras de rádio e também canal aberto na Jovem Pan para todo o Brasil. Nós aumentamos significativamente o número de seguidores depois dos comentários do Alexandre Garcia, né, o número de visualizações também
no nosso programa e nós queremos agradecer a você, a audiência. Mas além de agradecer a audiência, nós queremos te pedir a colaboração. Vá lá no nosso canal, acesse o canal, curta o canal, compartilhe, ative o sininho para que nós possamos ganhar relevância com o algoritmo da internet. Ou seja, quanto mais você comentar, participar, fizer esse processo de interação, clicar no sininho, se inscrever, mais você vai nos permitir levar para o maior número de pessoas as verdades que nós costumamos passar a limpo aqui no Ele Não, que já vai ter a partir de agora a sua primeira pauta. Estados estimam perda de 10 bilhões de reais com nova regra sobre ICMS. Governadores planejam ações na justiça para impedir que lei seja implementada. Ou seja, bastou o presidente Bolsonaro baixar novamente tributos, agora os governadores, Caiado, liderados pelo Caiado, pelo Eduardo Leite, que quer ser presidente da República, estão pensando em entrar na justiça para não ter perda de arrecadação. Na mesma esteira, estão algumas entidades que estão provocando a PGR, pedindo, se não há crime eleitoral, baixar impostos no ano de eleição. Quer dizer, tá tudo errado. Tudo que o presidente Bolsonaro tenta fazer de bom, alguém tenta trancar, isso? Eu teria uma resposta para os estados, porque são os estados, né? Eu teria uma resposta para ele. Na verdade, o presidente Bolsonaro está dando 10 bilhões de reais para o povo brasileiro. Está distribuindo 10 bilhões de reais, botando no bolso de cada um. Se o Estado está perdendo, é porque nós estamos botando no bolso. Esses 10 bilhões aí que ia para o Estado para eles fazerem o que quisessem, principalmente usar de maneira politiqueira, agora está no bolso do cidadão. O dinheiro está para nós. Então, na verdade, não é que os estados estão perdendo 10 bi. É o cidadão brasileiro que ganhou 10 bi de presente do presidente Bolsonaro. Isso tem que ficar muito claro. É o presidente Bolsonaro distribuindo 10 bilhões de reais para cada um dos brasileiros. Não, e olha a incoerência dos governadores. Tá? Eles estão reclamando de 10 bi que eles vão deixar de arrecadar. Eles não estão perdendo, eles vão deixar de arrecadar. Só que eles não falam que o governo federal, em 2020... durante a pandemia, repassou 125 bilhões para os cofres dos estados. Isso eles não vêm falar. O superávit de 3 bilhões no governo estadual do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite não vem falar. É sempre a mesma choradeira. E é bom que o povo acorde logo e veja que quem está contra o povo é os governadores, que tiveram durante toda a pandemia contra o povo. E ainda continuam. Só que estão chorando por 10, mas os 125 que o governo federal injetou nos cofres dos estados, isso eles não falam, eles não se queixam, né? E é uma medida para conter a inflação, porque está todo mundo reclamando, a inflação é generalizada, é todo mundo. Então já é uma medida que o governo federal está fazendo para conter essa inflação. Só que eles não falam. Né? Isso eles não querem que o povo fique sabendo. Então eles ficam distorcendo em cima de 10 bilhões, que é um volume alto, só que os 125 que eles receberam, eles não falam. Essa injeção de dinheiro que o David citou, inclusive 2 bilhões foi discricionário. O governador Eduardo Leite botou a folha de pagamento em dia. Botou a folha de pagamento em dia. E agora faz discurso de austeridade de gestão. Só que o governo Eduardo Leite, ele tentou prorrogar o aumento do ICMS. Os gaúchos não podem esquecer isso. Isso não pode ser esquecido. Ele não teve apoio durante a pandemia. Ele não teve apoio na Assembleia. Ele não conseguiu apoio, porque a primeira vez ele conseguiu apoio para prorrogar por 1 ano, ele queria 2, ele conseguiu apoio com o PT. Então o Eduardo Leite se aliou ao PT, ao PDT, ao PSB, ao PCdoB, ao PSOL, para aumentar, para manter a alíquota de 30% do imposto do ICMS para os gaúchos. O que significa, né, que nós poderíamos já ter essa redução de tributos, que gerou em torno de aproximadamente 40, 50 centavos no combustível, lá em 2020. E aí o que acontece? O que o PT decidiu propor e o Eduardo Leite aceitou? Que esse dinheiro ia ser para comprar vacinas.
quando eles já sabiam que todas as vacinas compradas eram oriundas do governo federal. Aí o senhor Eduardo Leite, que veio fazer demagogia de bom gestor, aumentou agora, esse ano, aumentou agora a taxa para a confecção da CNH. Então quem quer fazer a carteira de motorista está pagando o dobro do estado de Santa Catarina. E quem está falando é alguém que esses dias fez uma comparação de preço porque eu estava em Chapecó até julho do ano passado. O dobro. O dobro do preço para fazer uma carteira de habilitação. É esse o Eduardo Leite. É isso que os governos não querem. Aí o Dória, durante a pandemia em 2020 para 2021, aumentou o imposto sobre remédios, sobre alimentos. Quer dizer, e ninguém fala nada? O Leite também, nessa esteira aí do ICMS, aumentou não. Na verdade, ele criou um ICM que não tinha sobre o kit de energia fotovoltaica. Os kits que essas pessoas estão instalando nas casas, em empresas, da energia solar, esse era isento de ICM. A partir do dia 1º de abril vão pagar ICM sobre isso aí. Né? É um absurdo. Tudo que gera benefício para a população, eles acham um meio de extorquir. Porque qual é a política desse socialista? Porque o Eduardo Leite é socialista, se você não sabe, tá? PSDB tem origem socialista. O Eduardo Leite vem de uma origem política que eles têm que arrecadar quanto mais, né? Para distribuir para as pessoas para fazer caridade. As pessoas têm que entender que o efeito inverso seria muito mais benéfico para a população. Por exemplo, é o mesmo assunto, assim. Por que eu sou obrigado a descontar 8% do FGTS, ou seja, um fundo de garantia, para receber quando eu me aposento, se com esses mesmos 8% eu consigo usar agora para fazer um capital lá na frente ou investir? Por que o Estado acredita que eu sou incompetente para gerenciar a totalidade do meu salário? A tua finança. E eles tentam te controlar o tempo inteiro. É ali que nós voltamos para esse assunto inicial dos 10 bi. Eles acham que eles que estão perdendo. Não, na verdade, nós é que estamos ganhando. É isso aí. Claro. É a população. Uma injeção de dinheiro no povo, direto. Exatamente. Direto. Isso tem repercussão em tudo, né? Porque tem repercussão no arroz, no feijão. Então não é... Quando a gente fala de tirar do combustível, não está tirando só de quem tem automóvel, caminhão e tal. Isso está o frete que leva o arroz, que leva o feijão, que leva o açúcar. Segundo a Miriam Leitão, não. Não sei, ela faz o transporte... Não, lembra que ela falou que... Ela foi a mongolona na semana passada? Ela falou que tinha que aumentar o combustível. Aumentar o combustível... O governo estava demorando muito para aumentar o combustível. Aumentar o combustível para fazer a igualdade social. Enfim, ela deve ser uma pessoa feliz agora, então, que aumentou. Sim. Ela foi atendida nos objetivos. Não sei se ela agradeceu, alguém viu. Eu quero saber se ela agradeceu o presidente. Não. Quero saber se o governo federal está cobrando ICMS sobre vassouras. Se o governo estadual, se aumentou o ICMS das vassouras. Não, e assim, o que tem que ficar claro... Porque é o meio do transporte das bruxas, que nem ela. O que tem que ficar claro também, que em 2020, quando o governo federal zerou o imposto federal do diesel, 18 estados aumentaram o ICMS. Inclusive, seu Dória. Seu Dória, né? O nosso candidato querido. Seu Dória. O Dória aumentou o ICMS. E é isso que o povo não se dá conta, cara. E eu digo também porque é uns detalhes que passam despercebido, porque assim, a mídia também... A mídia esconde. Exatamente. Como a mídia tá do lado do Dória e muito forte a RBS aqui do lado do Eduardo Leite, eles não divulgam isso. Ou se divulgam, eles conseguem... uma notinha passa despercebido. E o povo não fica sabendo disso. E é isso que revolta a gente, porque a gente tá vendo, a gente tá tentando explicar e o povo acha bonito. Os governadores não, sofreram tanto. Aliás, essa história que o brasileiro não tem memória nunca ficou tão comprovado como agora. Porque as pessoas esqueceram que os governadores que fecharam as portas, esqueceram que o Moro disse que as pessoas tinham que ser presas se desobedecessem à lei do lockdown. Esqueceram que tudo que o Bolsonaro falou hoje, o tempo está dizendo que está acontecendo, os governadores
a esquerda fazendo junto com os governadores, fazendo discurso de que está tudo muito caro, que nós precisamos trocar o governo, o presidente, porque nunca teve... Quer dizer, o povo esqueceu. Quem avisou lá Quem no não início. avisou. Aliás, será que o povo esqueceu? Ou as pessoas preferem não se manifestar e estão percebendo e a urna vai dar o resultado? É que nós precisamos. É que nesse processo precisa ser realista, né? Na verdade é o seguinte, Bolsonaro avisou, a coisa aconteceu, só que agora aqueles que apoiavam Bolsonaro e aqueles que criticavam, todos estão sofrendo. Sim. Sim. E isso é uma coisa ruim para a eleição, né? Então, claro que tem um desgaste, mesmo o Bolsonaro tendo avisado, na verdade o Bolsonaro lutou. Sim. Ele comprou briga. Ele foi o único presidente mundial que brigou. Esteve sujeito até a ser caçado por essas brigas Nem o dele. Trump teve tanta coragem. E ainda agora ele sofre a consequência, porque aí está dando consequência no bolso do consumidor e o consumidor é eleitor. Sim. Então tem uma parcela que está descontente e que ainda não entendeu quem é que está do lado deles. Que se fosse uma outra turma aí, provavelmente teria sido muito pior. Estaria caótico. Esses lucros que teve de estatal, essas coisas tudo, não teria tido. Teria. Não. Né? Nós não teríamos tido lucros de estatais, nós teríamos aumentado a dívida de modo absurdo, nós estaríamos imprimindo dinheiro, aumentando a inflação. A inflação estava nas alturas. Com Os certeza. contratos iam ser todos sem licitação de modo emergencial. exato. Para Imagina. terem uma ideia, se no Nordeste, o consórcio do Nordeste conseguiu desviar 48 milhões, ou seja, um grupo de 9 Não é estados... nem desviar, é pagar sem receber nada. Pagar sem receber, isso aí. 48 milhões de respiradores que até hoje Não foram chegaram. entregues. Então, se 9 estados conseguiram ter esse impacto, tu imagina num país todo que eles não E iam o fazer. consórcio do Nordeste, quem que é? O presidente do consórcio do Nordeste é o Wellington Dias, governador do Piauí, e o secretário-geral, que era quem fazia toda a articulação, o secretário executivo, o Carlos Gabas, que foi ministro da Dilma. É isso aí. Que filha, tu tá aí, cara. Essa é a turma que as pessoas têm que lembrar. Tu imagina esse pessoal com poder de caneta comprando vacina. A desculpa que eles iam ter que tinha que comprar, uma vida importa e... é 15, Mas era o discurso bota deles, 100 mano. dólares. Era o discurso dos senadores e depois foram na CPI reclamar que tentaram vender a Covaxin num desvio de 400 milhões que o governo federal, um dos gatilhos do governo federal entendeu que poderia haver fraude e trancou a venda. Só que eles discursavam, o próprio Omar Aziz, quem que é o senador deles? Fala aí. Omar Aziz. Olha, viu? Que declarou essa semana... Ah, E declarou essa Pra semana... surpresa de ninguém, Pra né? surpresa de ninguém, que vota no Lula. tá no Lula, mas é do mesmo time, né? Eles são do Mas mesmo antes ele tentou um encontro pro Bolsonaro. time. Ele ia fazer uma. Ele tentou um encontro tentava com o Bolsonaro, fazer um Bolsonaro Mas nem- descartou isso. Sabe por que ele tentou um encontro com o Bolsonaro? Né? Ele vai à reeleição. E ele Sim. sabe que o único jeito dele se reeleger é ele ter o apoio do Bolsonaro. E não vai ter. Não vai ter. Vai estar Tudo lá que com ele o fez Lula. naquela CPI do Mas Ciro. não se esqueça que o Omar Aziz fez discursos e colocou inclusive uma emenda junto com o irmão, o Renildo Calheiros, irmão do Renan Calheiros, na legislação, dizendo que tinham que comprar vacina sem licitação de qualquer maneira. Tá E certo. sem aprovação da Anvisa. Então tu imagina, quando ele dá esse gatilho sem aprovação da Anvisa, significa que o laboratório aqui do seu Joãozinho vai lá e cria um produto lá, um soro fisiológico, um pouquinho de água, um Álcool pouquinho gel. de Álcool gel. um pouquinho de glitter para fazer a vacina pediátrica para as crianças achar bonito e vende para os estados. Não, Mas- mas não tem Anvisa, não tem problema. É período de pandemia, tá liberado. Mas isso aí é a faca e o queijo nas mãos do PT. Eles não criaram a política lá do petróleo, daí eles criaram indústria para fazer as plataformas, Sim. os petroleiros, ou não sei o quê. Tudo para fazer uma máfia de desvio de dinheiro. Tu imagina, eles iam fazer esses laboratórios, iam ser sócios de laboratório, que iam fazer vacina que O filho era do Lula só... ia ser dono de laboratório, com certeza, né? Que O dos dúvida. elefantes? Que dúvida, né? Ai, imagina. Então eles iam fabricar placebo, iam estar metendo placebo no Isso corpo aí. das E eu tava botando pessoas placebo. e iam estar vendendo a uma fortuna. Claro. Isso aí. Então, olha, Deus foi muito generoso com o brasileiro, colocando o Jair Bolsonaro no momento mais crítico
dos últimos anos, tendo um presidente Da sério, história, né? correto. Uma pandemia olha, assim, é eu sem não tô pra precedentes, dizer que né? é da história, mas é Sem precedentes. realmente. Aí então, governadores jogam contra a população e agora vão tentar barrar a legislação que não permite a cobrança dupla de ICMS, porque tem isso também, né? E essa lei que o presidente Bolsonaro mandou para o Congresso, ela não permite mais a cobrança dupla sobre o ICMS, porque hoje a cobrança é dupla, né? Tem duas incidências. Sobre o que está na fonte, sobre a compra da gasolina da Petrobras e sobre a estimativa de venda na bomba. Nós pagamos 2 vezes ICMS. E agora, então, com essa nova legislação, nós conseguimos reduzir isso e esperamos que o Poder Judiciário, o nosso querido STF, tenha bom senso e não reveja essa posição. Vamos para a nossa segunda pauta do programa. Prefeitos assinam decretos liberando máscaras nos municípios. Após sinalização do governador Eduardo Leite, aqui do Rio Grande do Sul, que havia liberado máscaras apenas para ambientes externos, prefeitos liberaram máscaras inclusive para ambientes fechados. As restrições ainda continuam em lares de idosos, ambientes de saúde e transporte público. Estamos vivendo uma nova fase, uma nova era, né? Inclusive João Dória demonstra o que todo político populista faz, né? Ele vende dificuldade, ele cria dificuldade para vender a facilidade. E João Dória colocou no Twitter: finalmente sem máscaras. Acabo de assinar um decreto que libera imediatamente o uso de máscaras em locais fechados em São Paulo. O avanço da vacinação e a queda das internações e óbitos permitem esta medida. Momento tão esperado depois de 2 anos desafiadores. Estou muito feliz. E aí o Rodrigo Constantino, jornalista, escreveu logo abaixo, né? Puxa, só uns 6 meses atrasado em relação ao governador da Flórida, com números melhores para mostrar. Quer dizer, estamos vendo uma nova fase, inclusive o prefeito de Encantado, Jonas Calvi, também baixou um decreto hoje, e o prefeito da Roca Salles, Hamilton Fontana, também. É isso aí. Amém, né? Acabou o teatrinho, né? E na verdade não teatro, né? Porque o próprio Dória nem usava máscara. Não, o Dória... Foi flagrado sem máscara no Estados pior Unidos, momento nos Estados Unidos e no hotel. É. E no hotel em São Paulo, sem máscara. É um teatro, cara. O uso das máscaras virou um teatro. E o povo caiu, aceitou, não questionou. E até agora, com o fim, o pessoal vai continuar usando. E eu queria saber de quem usou dentro do carro sozinho, quem andou na praia usando máscara, quem caminhou nas ruas, nos parques usando máscara. Se era porque o governador de vocês estava exigindo ou se era pela precaução. As pessoas tinham, vou te passar a palavra com uma pergunta. As pessoas, até foi uma médica que escreveu, teve uma professora que disse que ela sentia orgulho de usar a máscara porque ela se sentia protegendo as outras pessoas. Essas pessoas estavam usando máscara porque elas se julgavam paladinas da virtude e achavam que nós éramos pessoas que prejudicavam os outros, ou porque realmente eles acreditavam na ciência? É que tudo... Não é acreditar na ciência, vamos lá. As máscaras nunca foram provadas cientificamente. Não, foram provadas que elas não têm eficiência nenhuma. Então da ciência não é. Né? Enfim. As máscaras ou vão falar de ciência ou vão falar do uso das máscaras. As duas coisas não fecham. Na verdade... Desculpa. Não, é verdade, tu tem razão. Na verdade, o que aconteceu ali foi um uso político de tudo. Então, tudo que o Bolsonaro ou alguns bolsonaristas falavam era cool ser contra. Sim. Né? Era bacana, eu sou da turminha da ciência, daí começaram a bater na ciência. Começou com Mandetta, né? Sim. Naquelas entrevistas que ele não sabia o que fazer. Todos os dias de coletinho. Todo mundo achava que ele, né, tinha um conhecimento enorme. Ele não sabia o que fazer, ele ficou lá batendo na ciência, porque nós temos que seguir a ciência, dando uma desculpa hipotética de alguma coisa que não existia.
para poder enrolar e ganhar tempo com isso, sei lá qual é que foi a intenção. E esse povo todo entrou nessa onda. Muitos com medo, as pessoas foram apavoradas pela imprensa, as notícias passavam aqueles caixões diversos, né? Quem assistia a mídia tradicional Então, não tinha como não ter medo. Então houve um histerismo aí, e muita gente foi vítima disso. Alguns acordaram durante o caminho, outros não. E muitos não irão nem despertar agora. Não. Continuarão. Não se surpreendam, vocês vão continuar e vão continuar ouvindo pessoas brigando porque outras... Vai ter gente de máscara nos lugares. Vai ter gente de máscara Muita no lugar e brigando com quem não está ainda, né? Mesmo sabendo agora, então, Eu tenho vontade comprovadamente... de alguns lembrar para usar, né? Defenderam tantas máscaras, tem que continuar usando, né? Porque o vírus está aí, vai ficar pro resto da vida. Eu quero fazer uma pergunta pro Gustavo. Gustavo, Ei, tá ouvindo? tô ouvindo. Quando tu for no supermercado sem máscara e tu encontrar os defensores das máscaras sem máscara, tu vai conseguir, de tudo, do fundo do teu coração, tu vai conseguir passar sem pedir para eles usarem a máscara? Cara, eu vou ser uma pessoa educada e vou deixar quieto, mas que mereciam um convite desses aí para usar máscara publicamente até o final da humanidade deveriam. Da humanidade, eu vou. Não, sabe o que eu pergunto? Porque não tem lógica. Semana passada nós estávamos sendo cobrados que nós estávamos sem máscara, como se de 2 dias para o outro o vírus tivesse desaparecido. É que as pessoas não têm percepção, eles perderam noção da realidade. Eles não conseguiam ver a volta, as coisas acontecendo. Eles não conseguem ler, eles não conseguem ver uma notícia e tirar a sua conclusão. Eles assistem uma notícia para ver o que o outro está dizendo e aquilo lá é lei. Os ditos especialistas. Não, porque assim, se tu vai ver os hospitais, é só tu ver. Por exemplo, todos os hospitais, eles publicam aí, né, internações e tal. Não tem, faz meses que não tem. É uma internação, 2. Não, e Gilmar, era cômico, se não fosse trágico, as pessoas, os falsos moralistas, o jeito que eles te mandavam usar máscara. Ah, sim. Teve um que tentou me constranger em público. Teve um que tentou num supermercado me constranger em público. É um homem com uma voz grossa, falou alto para todo o supermercado ouvir. Pô, tu é o único de máscara. Sem máscara. Sem máscara. Eu tive que dizer para eles, olha, eu tava no pagode do governador e do Edson Bruno. Ah, contou o milagre, agora conta o santo aí. Não, tem gente que não merece importância. Pronto, pra ver o circo pegar fogo. Bota aquela... Não, Gustavo, se Alexandre Garcia tivesse me cobrado o uso de máscara, eu traria o nome dele. Com orgulho. Mas vamos lá, né? Não vale para aquelas pessoas que, tipo, alguns aqui, que no momento da obrigatoriedade usavam máscara, esqueciam ela no rosto, entravam no carro, andavam sozinhos de carro, mas não porque queriam usar máscara dentro do carro, tipo, porque isso aconteceu comigo, entendeu? Não, tem uma outra situação que uma mulher uma vez me disse. Eu disse, cara, por que mulher usa máscara? Ela disse, não, é que as mulheres se maquiam, passam batom, e aí elas ficam tirando e colocando a máscara, estraga a maquiagem. Eu digo, bom, então quando eu vejo uma mulher de máscara sozinha dentro do carro, eu penso que pode ser isso. Agora, olha só, isso é muito importante a gente falar. A máscara, para as pessoas que não são os lacradores, ela traz, sim, uma sensação de segurança. E quando nós encontramos, e aí o David comentávamos esses dias, vendo uma pessoa que nós julgamos que tem imunidade baixa, nós entendemos que essa pessoa ela se sente protegida, ela não pode pegar um vírus, porque ela tem imunidade baixa, ela tem outras comorbidades, e é completamente compreensível que ela use por se sentir protegida. O que nós não podemos é obrigar as pessoas a usar, todo mundo a usar. Claro, mas é facultativo, se a pessoa se sente segura, que use, mas não fica fazendo os outros usar. Não obriga os outros. Entendeu? E a mesma coisa da vacina, é a mesma coisa que é isso que a gente está impondo, e a gente deixou muito claro. A nossa bandeira aqui é pela liberdade. A nossa bandeira aqui do Ele Não é pela liberdade. E nós vamos lutar até o fim por isso. Não, a verdade, essas pessoas podem continuar usando. Só o que a gente defende é a liberdade de quem quer usar ou não. Claro. Ou não ser obrigado a usar.
E principalmente quando a gente sabe que as coisas não funcionam. A máscara não funciona, as máscaras nenhuma funcionam, nem as máscaras de médico não funcionam para agente biológico. Então não tem porquê, é uma coisa, é um absurdo que fizeram ali e tal. Eu acho que as autoridades, algumas, fizeram de medo porque eles não sabiam o que fazer. O nosso governador, por exemplo, Eduardo Leite, Sim. ele não fez absolutamente nada. Não. Só pintou um mapa de bandeira e fechou as coisas. Isso é combater uma pandemia? Ele não fez nada. Não, ele só fechou e pintou os mapas. Um exemplo claro, não fez nada, absolutamente nada. As vacinas vieram do governo federal, as UTIs foi o governo federal que investiu. Ele não fez absolutamente nada, não tomou uma medida. A única medida que ele fazia era obrigar a usar máscara e fechar os ambientes. E proibir os mercados de vender uma garrafa térmica para as pessoas. Ele virou fiscal de gôndola. Nós conseguimos ter um governador que foi fiscal de gôndola. Se você é gaúcho, fale para as pessoas de outros estados quem foi Eduardo Leite durante a pandemia. Porque ele vai tentar vender uma imagem bonita, né? É porque na cabeça do Eduardo Leite, se tu fosse num supermercado e comprasse uma panela, tu ia pegar coronavírus. Se tu fosse para comprar carne, não. Mas o pior é que não foi esse o pensamento, viu? O pensamento foi mais maldoso. O pensamento do Eduardo Leite foi maldoso. Ele pensou o seguinte: não é que tu pegava vírus na prateleira da panela e lá na carne tu não pegava. Não. Ele pensou, já que o dono da loja de panela não pode vender, então eu vou proibir o supermercado de vender o que o outro também não pode. Quer dizer, o objetivo dele foi destruir total a economia. Ao invés de liberar todo mundo, o objetivo dele foi acabar com todo mundo. E com um agravante ainda. Porque as pessoas se distribuíam dentro do supermercado. E aí ele concentrou todo mundo nos corredores. Sem contar a restrição de horário, né? Restrição de horário. Que aumentou mais ainda a aglomeração. Tá louco. Não, Olha, a gestão Eduardo Leite, eu vejo pessoas defendendo esse cara, mas eu devo morar num outro mundo. Então, assim, ó, essas máscaras foi a única coisa que eles fizeram. Um governador que nem o nosso, eles não tiveram atitude nenhuma, não fizeram planejamento, não fizeram nada. Simplesmente proibiram isso, proibiram aquilo e tal, e deixaram rolar. O vírus ir embora sozinho. Eu quero achar o último decreto que eu vi do governador Camilo Santana do Ceará. Eu não sei se eu vou encontrar aqui, mas eu vi um Twitter que ontem o governador baixou, que agora vai exigir passaporte sanitário de novo nos hotéis. O Rio de Janeiro está exigindo, né? Não tá, eles aboliram. E essa é uma preocupação minha também, que eles iam flexibilizar o uso das máscaras e eles iam aumentar o rigor quanto ao passaporte sanitário. Na França e no Reino Unido caiu. Tanto passaporte quanto máscaras, caiu tudo. Sim, mas aqui é sempre atrasado, né? Aqui vai demorar mais um ano, né? Mas daí como é o pessoal da patotinha deles, eles vão ter que, senão eles vai ficar muito na cara de que eles estão fora da turminha, né? Então eles vão seguir essa turma toda aí. Mas assim, sem contar que para renovar o passaporte, para renovar a carteira de motorista no Ceará, agora tem que ter o passaporte sanitário. Um absurdo. Eu não estou achando aqui a matéria, que pena, deve ter. Para renovar a carteira de motorista. Para fazer a carteira e renovar a carteira de motorista. Mas ó, tem universidade aí que tem um sinal, uma arroba na frente do nome do aluno nas listas de chamada para dizer quem é vacinado e quem não é, quem tem o ciclo completo ou não. Estão discriminando os alunos. Isso é um absurdo. Nós vamos continuar a nossa luta, inclusive a próxima pauta vamos nos colocar sempre à disposição, enquanto programa, das pessoas que querem reverter injustiças, como foi o caso dessas máscaras para crianças, que hoje foi revertido. Agradecer, inclusive, os prefeitos especialmente o prefeito Roca Salles, que nós do Helenão fizemos uma manifestação lá com ele, muito respeitosa, mas apontando essas incoerências que estavam acontecendo. E nós estamos sempre à disposição para comprar as lutas corretas e justas em prol da nossa sociedade. Vamos para a nossa terceira pauta.
Bolsonaro diz que decretará o fim da pandemia até março. O objetivo do governo federal é mudar o status da Covid-19 para endemia, o famoso gripão. O gripão do biruleiro. Vem na sequência do que nós estávamos falando, né? Agora com essa Omicron aí, que realmente é uma gripezinha. Essa é a gripezinha que o Drauzio Varela falou. Negacionista! Não, mas só um pouquinho. Quem falou que era uma gripezinha, um pequeno resfriado, foi Drauzio Varela. Drauzio Varela, da Globo. O que o presidente Bolsonaro disse é: se eu for acometido pela Covid, para mim não vai passar de uma gripe, graças ao meu histórico de atleta. Que nem tu. Essa foi a frase do presidente. É que as pessoas que pegaram essa frase para distorcer. Só que o único que falou que era um resfriadinho, uma gripezinha, foi Drauzio Varela. Só para não esquecer, isso antes do carnaval. Eles tiraram do contexto a frase do Bolsonaro. Do presidente Bolsonaro. Mas quem foi claro na coisa foi o Drauzio Varela. Ele não tinha E assim, preocupação. Me surpreende, né? Antes das eleições isso vinha à tona. Mas eu vou dizer pra ti que o STF vai entrar nessa jogada aí e não vai deixar. Ah, mas a rede já deve ter entrado hoje. Hoje não é. Eu aposto que não, o governo federal não me surpreende, porque Sim. é o que o Gilmar falou antes. É só tu analisar um contexto do que está acontecendo, tu vê que o vírus, essa última variante, ela não apresenta risco. Bill Gates, né, que falou que essa Omicron, o resultado dela é que nem uma vacina. Nós passamos aqui. Exatamente. E então, assim, o governo federal, analisando esse contexto todo a nível Brasil, já pode fazer esse rebaixamento. Só que, certamente, governadores e o STF não vai deixar fazer isso, com certeza. É uma tendência, né, Gilmar? É porque eles precisam disso, né? Sim. A oposição, ela está se agarrando a qualquer coisa para prejudicar o povo brasileiro, né? Na verdade, eles querem prejudicar o Bolsonaro, mas quem eles estão prejudicando? Eles buscam poder a qualquer custo. Eles buscam poder a qualquer custo e em cima de qualquer coisa, né? Então, em cima de nós mesmos, né? Então, para eles, quanto pior, melhor. Então, eles não vão querer deixar que essa pandemia acabe. Eles vão lutar até o fim para esculhambar com o governo, né? Tanto que eles torcem por essa guerra lá na Ucrânia e Rússia. Eles estão torcendo para que isso dure o maior tempo possível. Que isso vai esgotar a economia, né? Estão querendo que o país, estão tentaram forçar o presidente a entrar nessa guerra aí. Né? Saiu uma pesquisa em cima do que o Gilmar falou, eu não tenho os dados corretos, mas saiu uma pesquisa que a grande maioria da população concorda com o presidente Bolsonaro de condenar os ataques russos, mas não tomar uma posição, se manter neutro nessa situação. Quer dizer, o povo está entendendo que o Bolsonaro está no caminho certo, por mais que a mídia tente distorcer. Que eles estão tentando colocar no Bolsonaro a guerra que ele está apoiando a Rússia, né? Ele está neutro, a opinião oficial do governo é condenando, né, a guerra. Então não tem mais. Tudo que eles tiverem que fazer além disso é narrativas que eles tentam emplacar todo momento. Todo momento. O Brasil foi um dos poucos países que foram declarados não hostis à Rússia, né? Sim. E a Rússia está mandando os fertilizantes e continua. Mesmo o Brasil tendo votado na ONU, no Conselho de Segurança, contra o ataque. Justamente por essa Repudiando neutralidade. o ataque. Porque assim, tu não precisa deixar de ter posições. Claro. Aliás, as pessoas não gostam, ninguém segue um líder que fica em cima do muro. Ninguém segue um banana, né? Não. As pessoas, elas podem não concordar contigo, mas com certeza elas preferem ouvir alguém que tem posição do que aqueles banana que ficam em cima do muro.
Não dá pra O caramba. Banana agrada uma turma aí, né? Tem uma turminha que gosta, Eu nem sei né? se ele agrada. É, eles gostam. Mas não sei se ele agrada, Gilmar. Eu acho que o Banana é descartável. O Banana não é nem respeitado. Mas eles gostam disso aí porque fica no disse que não disse, que ninguém disse nada e todo mundo disse tudo e que não sei o quê, e fica só no blá 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 e ninguém resolve nada. Tem uma turminha que gosta disso. Sim. Né? Essa turminha que não gosta de resolver as coisas. Quem gosta de resolver as coisas prefere um líder que decida. Esses prefeitos todos aí, estamos citando aí, eles estão fazendo os decretos porque não restou outra alternativa. Né? O governador já decretou, já faz dias, inclusive, né? Não foram nem de imediato, né? Então, tipo, eles não têm coragem de assumir. São pessoas que não têm preparo para a função. Porque a maior função de um líder é tomar decisões. As decisões vão ser acertadas ou erradas, a gente vai julgar no caminho. Tem momentos que as decisões precisam ser tomadas e precisa ter coragem. Sim. Né? Agora, se tu tem que ficar agradando A, B, C e tu tem que consultar 300 antes de tomar uma decisão, vai acontecer o que aconteceu com esses prefeitos todos. Esperaram todo mundo decidir, tá, então vamos também. E assim como foi coragem de prefeitos que não fecharam o comércio, né? A maioria deles foi atrás. Não, o governador mandou, fecha também. O outro prefeito está fechando, fecha também, né? Por isso que eu gosto muito da postura do Everton Sodário, prefeito de Mirandópolis, São Paulo, que inclusive tomou uma multa do Ministério Público de São Paulo por não ter fechado a cidade, né? E do João Rodrigues, né, de Chapecó. Cada vez que eu vejo as publicações do João Rodrigues, o combate dele a pandemia, a maneira como ele combateu, com muita seriedade, com coragem, quando ele diz que, olha, eu acato a decisão do Ministério Público, mas não vou revogar o decreto. Um político que tem coragem de dizer que vai bater de frente com o Ministério Público. Olha, o João Rodrigues realmente é um exemplo de coragem. E o Bolsonaro é desses líderes. Se tivessem deixado ele conduzir a pandemia, nós já estaríamos com uma endemia há muito tempo, nós já estaríamos liberados, protegidos os comórbidos, e as pessoas estariam trabalhando, não teria fechado o país. Nós teríamos uma economia pujante, nós estaríamos nos destacando no mundo. Agora, por ter coragem, ele é chamado de antidemocrático. Como nos chama de negacionista? Aí o Fabiano Contarato, que é aquele senador lacrador, que deu piti na CPI do circo contra o Luciano Hang, que demonstra que ele não tem nem estrutura emocional para ser senador, porque ele deu piti, literalmente ele deu piti. Não foi com o Luciano Hang, foi com o Facuri, Otávio Facuri. Ele escreveu o seguinte: derrotar Bolsonaro é um ato de legítima defesa da democracia e eleger Lula um estado de necessidade. Qual é o... Desculpa te interromper. Já é o quadro mongolão? Podia ser, né? Desculpa te interromper, mas qual é o ato? Me cita um ato antidemocrático do Bolsonaro de 2018 para cá, ou de antes que seja. Um ato antidemocrático. Não tem. Não tem. Nenhum. Agora, quem quer fechar a imprensa? Quem quer regular a mídia? Isso aí é democracia? O plebiscito do desarmamento e depois você fez o desarmamento. Isso aí. Isso aí é democracia? Quem não respeitou o plebiscito do desarmamento? Isso é democracia? É democracia comprar os parlamentares para votar como tu quer? Agora, isso é democracia? Comprar a eleição? Comprar o parlamento é a maior prova da falta de democracia, porque tu comprou o único poder que tem direito de legislar e contra. Esse é o Contarato. Esse é o Contarato que fica assim de vez em quando, fazendo a ceninha pro Black Lives Matter, que hoje foi presa a líder do Black Lives Matter, porque ela já tinha sido acusada de corrupção e hoje foi presa nos Estados Unidos. E aí, os abobados aqui no Brasil fazem um gol e saem correndo para a torcida fazendo isso aqui. Eles não sabem que eles são os idiotas úteis, ajudando essa gente que se beneficia de uma causa importante, que é o racismo e a discriminação, mas que eles acabam potencializando isso porque eles fazem tudo uma vitimização e deslegitimizam aquilo que é algo sério. Tudo vira racismo. Agora vocês viram que o sindicato... A geração mimimi, né? Vocês viram o sindicato das panificadoras de São Paulo que fez?
eles sugeriram mudar o nome dos bolos. Bolos. Sim. Dos Eu ia dizer que eu não bolos. sei se eu quero saber. Dos bolos. Não, Gustavo, isso é verdade. Aquele bolo de chocolate, como é que te chama, Gustavo? Afro-americana doidinha. Doida. Afrodescendente doida. Afro doida. Cara, não é brincadeira. Eles mudaram o Maria Mole. Maria Mole não é mais Maria Mole, agora é sorvete doce. Sorvete mole, perdão. Sorvete mole. O bolo da Nega Maluca, ele se tornou agora bolo afrodescendente. Juro, cara. Eu vou ler a matéria aqui. Deveria ser afrodescendente com problemas psicológicos. É isso aí. É isso aí. Aqui, ó. Ó, Gustavo. O Gustavo tá Eu vou procurando. vou usar uma frase da Paulinha agora. Me falta pálpebra. Tá aqui, ó. Me permitam ler aqui porque é importante, ó. A importância é muito importante, vá. Não, é importante o absurdo. Só que essa matéria é de 2021, de agosto. Né? Agora que começaram alguns lugares a mudar. Uma recomendação dos sindicatos. Caro panificador, o mundo está mudando muito rapidamente e atitudes e comportamentos que antes eram vistos com simpatia, hoje não são mais aceitos. Como exemplo marcante dessa mudança, comportamento social, citamos nomes tradicionais de receitas como teta de nega, bolo nega maluca, Maria Mole, língua de sogra e etc., que são comercializados há muitos anos em nossas padarias e que eram vistos até com simpatia. Hoje não são mais aceitos e podem levar a constrangimentos e acusações de crime racial, machismo, preconceito, etc. Dessa forma, recomendamos aos nossos associados para tomarem cuidado com os nomes dos produtos que possam ser mal interpretados e possam trazer dissabores para a padaria e seus proprietários. Na certeza de estarmos contribuindo com o melhor relacionamento entre as padarias e seus respectivos clientes, subscrevemos. Vou pegar o nome do autor da peça aqui, que é o seu Antero José Pereira, presidente do Sindipan de São Paulo. E aí agora mudou, então o teta de nega virou Inhamoça. Inhamoça, acho que é. Eu tinha achado essa matéria aqui, eu achei o máximo. A Nega Maluca, bolo afrodescendente, o língua de sogra eu não consigo me lembrar. Mas tá aí. Não é muito o assunto, Gilmar Davis, Gustavo, mas nós mostramos que o mundo tá ficando louco. Não, tá chato, tá uma porcaria. Raul Seixas nunca foi tão atual. Pare o mundo que eu quero descer. É mais ou menos isso, cara. Cara, aqui, tá ó. chato isso, tá chato. Eu queria encontrar aqui. E nesse ano de eleição, essas coisas vão vir mais à tona, né? Eles vão usar. Vocês se lembram da eleição passada, da suástica lá? Sim. Essas coisas vão voltar. Aliás, a suástica que acusaram o Bolsonaro, ninguém fez nada até hoje, né, com a menina, né? Não aconteceu nada. E o Nove Dedos, que não pode sair para a rua, que agora fez uma reunião e decidiram então que ele Sim. não vai ir para a rua porque ele tá com medo de um atentado. Não se surpreendam eles são capazes de tudo. Eles são. Eles foram capazes de tentar matar o candidato e eles são capazes agora de simular um atentado contra eles para tentar ganhar a eleição. Não se surpreendam se esse pessoal não sair para a rua um dia só para fazer essa encenação. Essa Não turma se tentou surpreendam. matar o Lacerda, não se esqueçam. E já mataram o Celso Daniel. Mas essa mesma turma tentou matar o Lacerda. Matou o Celso Daniel e todos aí que Toninho tá. da patota. Toninho do PT, Celso Daniel, enfim. Vamos lá, presidente Bolsonaro. Vamos transformar isso numa endemia que nós estamos contigo. Se vale um pouco o nosso apoio, nós estamos juntos. Vamos para a nossa próxima pauta do programa. Venezuela decide adotar dose de reforço da vacina contra a Covid a cada 4 meses. O objetivo de Maduro é continuar controlando o vírus e mantendo as atividades sociais e econômicas.
Eu não sei o que eu... Ó, mais um mongolão aí, ó. Criatividade econômica. Atividade econômica que ele encontrou na Quem fez a Venezuela. pauta de hoje? Quem fez a pauta de hoje? Não fui eu. É só o mongolão, cara. O especial mongolão essa semana. Especial mongolão virou. Que atividade econômica ele quer manter, afinal? Ele acabou com a economia do país, cara. Ele foi pior que o vírus. E o pior é que a gente tá rindo Muito aqui. pior. Nós estamos rindo aqui, mas é extremamente triste. Eu peço a você que conheceu o nosso programa agora, que chegou há pouco tempo. Não, a gente tá Procure- triste por causa não, a gente tá procure- triste por causa da população, mas quando o Maduro não tem como não rir, Aí né? que tá. Você que chegou há pouco tempo aqui no Helenão, procure lá no em meados de 2021 uma entrevista que nós fizemos com 2 irmãos venezuelanos que fugiram de Caracas, eu acho que eles eram. Diz que vai ficar no card aí, ó. Vamos botar o card. Ah, legal. Aí, ó. O Gustavo vai colocar no card. Vai ficar em cima, Gustavo? Ali, assim. Beleza. O Gustavo vai botar no card. Acesse esse programa. Assista o depoimento emocionante dos irmãos venezuelanos que vieram para cá, deixaram suas famílias lá. O programa foi tão forte que nós 3 aqui não seguramos as lágrimas em determinado momento com os relatos de um pai de família que chega em casa e não tinha o que comer. Triste, e Maduro, mais uma vez, está brincando com a população. Agora ele vai aplicar doses a cada 4 meses. Então, além do custo absurdo das compras dessas doses, O que eu vou... e o risco de morte, porque está comprovado aí que aplicar a cada 4 meses, tu vai ter uma reação ali na frente. Quer dizer, nós estamos vendo o Maduro fazer o que quer com a população e obrigando que isso aconteça. Eu diria mais, eu diria que Maduro está vendo uma oportunidade de se monetizar. Porque assim, ó, a cada 4 meses, ele vai ter um dinheirinho que vai entrar. E ele pode dizer para a população que é para o bem delas. E a grande maioria vai tomar. Feito Não, é isso. obrigatório. Sim, é que lá Na também, Venezuela é obrigado. tu não tem muito o que escapar. Já não tem muita escolha, né? Tu não tem muita escolha. Mas a questão toda é que isso deve fazer parte de um plano do Maduro de dominação da população. Então a população, ele vai vender isso, nos meios de comunicação ele deve ficar batendo, imagina. muito forte de que está morrendo gente Se e tal. aqui tem toda a liberdade, o pessoal está tomando quantas doses mandar, imagina lá. Ele vai fazer disso e aí as pessoas vão ficar... O que ele está fazendo? Uma campanha para ele lá, que as pessoas vão ficar agradecidas porque ele está salvando elas. Né? A primeira vacina no Brasil, ela foi aplicada no dia 17 de janeiro de 2021, né? É isso, né? 20. De 2000. Não, 21, porque 20 estourou a pandemia. 21. Nós estamos há menos de um ano, ou há mais de um ano, quer dizer, um ano e hoje, 2 meses, um ano e mais que 2 meses, porque foi dia 7, não, dia 17, tá certo? 1 ano e 2 meses, lembrando que o programa é gravado, hoje é 17. Então estamos há 1 ano e 2 meses da pandemia. De vacinação. De vacinação, Não, perdão. vacinação. São 14 meses. 14 meses, divide isso por 3, que nós já estamos na 3ª dose, nós não estamos diferentes da Venezuela. Então já tem aí gente pensando... Nós estamos a cada 4 meses. Já estão falando na 4ª dose. Né? Sim. Já estão falando na 4ª dose. Inclusive... E agora eles já estão aplicando, olha que é interessante, eu acompanho opinião, consigo acompanhar a opinião de esquerdistas, por mais que isso me incomode, mas eu preciso entender o que eles pensam. Democracia. Por mais que eu não consiga, mas eu tenho. Isso são 2 coisas: democracia e controle emocional. Obrigado. Mas assim, eu tento entender. E o que eles já estão começando a falar? Que não é mais para ficar contando quantas doses se tomam. É o imunizante de todo ano. Ou é 2 doses a todo ano. Entendeu? Não De todo ano, nós estamos falando de cada 3 meses. Eles não estão cada mais 5. contando. Então eles já estão entrando com essa narrativa de parar de contar que estamos na 3ª dose, da 4ª dose que vai vir agora. Então eles não contam mais. E isso, inconscientemente, a população vai tomando vacina. Como tem a da gripe todos os anos. E essa vai ser uma vacina que vai ser aplicada todos os anos. Eu estava receoso em tomar a vacina, né? Eu não tomei ainda, mas eu vou tomar.
eu vou tomar essa vacina da Covid. Porque eu vi que agora que o CEO da Pfizer disse que a 4ª dose da vacina da Covid será necessária. E se o CEO da Pfizer está dizendo isso é porque ele conhece, né? Ele não teria interesses comerciais, ele está dizendo isso porque... Mas ele tomou as outras? É como... Agora, olha o detalhe que o Davis levantou. O CEO da Pfizer não tomou. Não aplicou nos filhos ou não tomou? Não, ele não tomou. Ele não tomou, né? O CEO da Pfizer não aplicou, não tomou. Que nem um prefeito de uma cidade, acho que foi o prefeito de Salvador, que não aplicou a vacina nos filhos e quer exigir o passaporte sanitário, e questionado, ele disse, não, tem que respeitar, que a minha mulher não quer. Sim, é verdade. Eles não conseguem ter um ato de coerência. Essa declaração aí é parecido com o dono da General Motors dizer que a gente precisa comprar um Onix. Isso aqui, ó. Aí o Fred Rodrigues no Twitter escreveu, é isso aí, Gilmar, ele escreveu assim: trocar seu iPhone todo ano será necessário, disse o CEO da Apple. Comprar seu quarto par de tênis esse ano será necessário, disse o CEO da Nike. Passar 12 horas online por dia será necessário, disse o CEO do Facebook. A última é a melhor de todas. Me eleger será necessário, diz condenado por corrupção e solto pelo STF. Não, é... Era um absurdo. É um absurdo. Então, meus amigos venezuelanos, eu lamento por vocês. Infelizmente, a Venezuela ainda não chegou no fundo do poço. Ela vai se fortalecer com a compra do petróleo que o Biden está fazendo. Ela vai ter uma sobrevida. Vai poder alimentar de novo aí Cuba, Argentina, o Chile em breve também. E na política, nós não vamos ver o fundo do poço tão cedo. Na política existe o senso de oportunidade. O povo venezuelano, com culpa, sem culpa e tal, na verdade está perdendo uma oportunidade. Novamente seria uma oportunidade deles começarem de crescimento, né? De crescimento da Venezuela com essa compra do petróleo pelos Estados Unidos, né? Nesse acordo. Mas é uma coisa que vai vir e vai sumir de novo. Sim. Vai ser usado contra o povo, novamente, né? Vai ser. O que seria uma coisa boa vai se transformar numa coisa ruim. De novo, como sempre. Enfim, vamos para a nossa próxima pauta, que é o quadro O Tempo é o Senhor da Razão. No quadro O Tempo é o Senhor da Razão, nós vamos mostrar um vídeo de um estudo em Israel que mostra que a imunidade natural para a Covid-19 é mais eficaz que a imunidade advinda da vacina. Quem falou isso? Presidente Bolsonaro. De novo, Bolsonaro vendo à frente do seu tempo. Vamos assistir o vídeo? In the study in Israel, just so you know, that showed that the double vax were 27 times more likely to get reinfected. So it's not, the vaccine, even if we just talk about that, is not stopping infection, it's not stopping transmission. If you look at the studies in England, in Scotland, in the northern countries in Europe where they get real data, that they're actually the triple vaccinated are the most likely to die. So bottom line is that as we go forward, the natural immunity is long, broad, and durable. And I don't know if he mentioned it, but we have SARS-CoV-1 patients who still had immunity 18 years later. Let that sink in. 18 years later, we still had immunity from SARS-CoV-1 to SARS-CoV-2. This is long, broad, durable immunity. So what I want to say in closing is natural immunity should be considered legally to be at least equal to vaccinated immunity, and immunity is likely lifelong. Thank you. Eu ouvi ele dizer, this is the Mongolon. Traduzindo para o inglês mais com sotaque, pode ser que sim. Aí, ó. Na verdade, não é que o Bolsonaro é evidente, né, Gilmar? Ele apenas é coerente, né? Que na verdade é só... Ele não quer lacrar. É a questão do bom senso, né, que faltou ali no início, né? O pessoal se preocupou muito em lacrar e dar uma resposta que não tinha. Eu acho que aí é que o Bolsonaro acertou. Não tinha resposta, ele não deu. E o que tinha de resposta, ele deu. Ela estava certa ou estava errada?
Ele deu. A questão da cloroquina, na época, apareceu ali como alternativa, não tinha nada. Sim. Pô, é cloroquina. Aliás, tu ouviu alguma suspeita de pessoas que morreram por tomar ivermectina e hidroxicloroquina ou cloroquina? Não tem relato nenhum, né? E se tivesse morrido um, Não, eles só um iam- pouquinho. Agora a pergunta pro Gilmar foi essa. Não viu nenhum? Não. Tu viu algum relato de pessoas que podem ter morrido das vacinas? Além do Bruno Vai Graff, que foi cair- comprovado? Gustavo, vai Além cair. do Bruno Graff, que foi comprovado? Ontem, a pessoa mesma me falou que teve um AVC por causa da vacina. Ontem, a pessoa me falou. E não morreu porque a filha dela conseguiu pegar ele e levar para o hospital imediatamente. Senão tinha falecido. Agora, tu imagina se uma pessoa tivesse tido não precisava morrer. Uma parada cardiorrespiratória depois de ter tomado um desses medicamentos, ou a ivermectina, ou a ivermectinina, como agora, né? Já que a rainha da Inglaterra tomou, ou a hidroxicloroquina, teriam condenado o Bolsonaro por genocídio. Que eles tentaram, né? Eu ia dizer, tentaram. Tentaram atrelar ele ao genocídio por estar distribuindo hidroxicloroquina através do exército. Quem não lembra também o quanto foi atacado o Osmar Terra, né? Que defendia essa tese da imunidade de rebanho, né? E que é uma tese que tem fundamento. Sim. Ela pode não ter funcionado da maneira que tinha, talvez justamente por causa da repressão. Isso aí. Que não deixaram ter imunidade natural ali em curto espaço de tempo, então ficou segurando as pessoas, elas foram se contaminando devagar, e aí foi criando variantes e tal, e talvez isso fez prolongar, né? Sem contar os casos de supernotificação, né, Gilmar? Sim. Não, isso Porque saiu uma reportagem que no Reino Unido testes PCR davam falso positivo, que na verdade não era Covid, era gripe. Tem toda agora essa discussão toda que está saindo disso aí, né? Que Tem muita muitos coisa pra exames entregar, não né? estavam dando, era falso positivo, né? Então tá aí. Se esse programa não cair... O tempo é o senhor da razão. O presidente Bolsonaro, mais uma vez, tinha razão. Agora nós vamos para a parte que eu mais gosto. O meu quadro predileto, obra, criação de Gilmar Facchini, o Espaço do Mongolão. E no Espaço do Mongolão de hoje, eu quero saber o que disse o nosso mongolão hoje, Gilmar Facchini. Vamos ver se vocês adivinham. Ele deu uma entrevista aí para um veículo de comunicação e a resposta que ele deu foi: prezado, votar em Bolsonaro é eleger o Lula. No momento oportuno, vocês saberão disso. Adivinharam quem é? Adivinharam quem é nosso mongolão? O Marreco veio pro mongolão. Sérgio Moro. O Moro, que tem sido um mongolão quase que semanal, né? Ele tá se esforçando. Ele Eu tem... fico triste, cara. Eu fico triste. Mas eu também fico triste porque... Eu, depois que eu votei na Dilma, não preciso ficar mais triste com ninguém, né? Ele tá estragando a biografia dele. Tá. Sim. Quanto mais ele fala, mais ele estraga a biografia, né? Pior fica. E olha, eu vou dizer, viu? Eu não acredito em pesquisa. A pesquisa pra mim é a rua. Eu conheci alguns moristas que já não são mais moristas. Ele até nas próprias pesquisas forjadas, ele já baixou 2 pontos percentuais. Caiu Ele 3%. conseguiu ficar... Eles estão abaixo do Daciolo, essa turma toda aí. Sim. E ele, Davis, ele tá... Dória e ele não derreteram, né? Pode falar, desculpa. Fruto das escolhas erradas, né? Primeiro, uma traição. É que tem que ficar claro uma coisa. O Moro, juiz, ele acertou e errou lá como juiz, e ele foi, de certa forma, lá considerado um herói nacional, com admiração. Eu tinha admiração pelo trabalho dele, né? Mas o Moro político se perdeu. Eu não sei se foi por vaidade, ou por desconhecimento, por ingenuidade, alguma coisa assim. Porque quando o Moro aceitou o convite para fazer parte do governo Bolsonaro, o Bolsonaro não se elegeu consultando o Moro para saber como o Bolsonaro deveria se portar. O Bolsonaro se elegeu sozinho.
Eleito, ele convidou o Moro para fazer parte do governo dele. O Moro ia entrar no governo do Bolsonaro, para agir como o governo do Bolsonaro, fazer as coisas que o Bolsonaro quer. Se isso não era de interesse dele, se não comungava com o que ele pensava, ele não deveria ter aceito o convite. Simples. A partir do momento que ele entrou, ele tinha que seguir Bolsonaro. É uma questão hierárquica. Sim. Só que na intimidade dele, ele se imaginou maior que o presidente. Em que o presidente tinha que se adequar a ele. E esse ego foi inflado muito provavelmente dentro de casa. Certamente. Quem acompanha os tweets da dona Rosângela percebe que ele foi alimentado, todo esse ego, dentro de casa, né? Exatamente. Então ele entrou no governo querendo que o governo ficasse atendendo aos desejos dele. Isso é um absurdo tamanho. Então ele já pecou ali de entrar no governo. E ao sair ele comete uma traição que em política é um suicídio, né? Que foi aquela declaração dele, a entrevista dele de saída e depois ainda todo mundo, viu? E depois ainda com denúncias infundadas que até hoje ele não conseguiu provar absolutamente nada. Muito não pelo conseguiu contrário. provar. Muito Distorceu o que ele falou, que ele tinha prova do crime na frente da Polícia Federal, ele disse que não tinha. Nunca falou que o presidente cometeu o crime. E o Moro esqueceu um princípio básico, né? O povo perdoa a traição. Saibam disso. O povo perdoa a traição. Mas o povo não perdoa o traidor. Ah, sim. É só olhar como está o Jajoyce. É só olhar como está o Frota. É só olhar como está o Nereu Crispim. Como estava antes do falecimento do Major Olímpio. Como está o pessoal do MBL. Como está o Marcel Van Hatten. Que são pessoas que tentaram se aproveitar, de certa maneira, da imagem do presidente Bolsonaro, o Dória, O Dória? e depois tentaram fazer discurso de moralista. Aliás, nós falávamos isso antes, né, fora do ar, porque eu citei o Van Hatten, eu vou citar isso de novo. O Van Hatten está comprovando aquilo que sempre me disseram e eu nunca acreditei. Ele é o Lula, no início da carreira de sindicato, da direita. É o cara que quer um mundo ideal, um mundo perfeito, ele quer a melhor solução para tudo, não aceita ceder um pouco aqui, um pouco lá, se não for o mundo ideal, e ele se perde, porque ele teria tudo para ser um grande deputado, porque não é agora comparar o Lula, diferente do Lula, ele não é corrupto, ele não é desonesto, mas ele é aquele cara que não teve a maturidade para entender que a política é a arte do possível. Então, quando tem uma vírgula fora daquilo que ele acredita que é o ideal, ele não vota, ele é contra o governo. Isso é imaturidade. E é por isso que ele traiu tantas vezes o presidente Bolsonaro nas votações. Tomara que aprenda logo. Ele se reelege porque ele tem capital político. E eu espero que ele aprenda, porque ele é um bom quadro. Eu gosto da oratória do Marcel Van Hatten, da postura que ele entende em algumas situações. Só que é o tipo de político que, para mim, com esse tipo de comportamento não serve. Porque ele não está preparado para conviver com o contraditório. Eu tenho uma admiração grande para o Marcel, porque ele tem uma linha, né? Ele tem uma linha e ele não abre mão daquilo por nada. Mas isso é um limitador até do crescimento político dele, né? E também em função do partido que ele está, né? O partido engessa muito, né? Então virou uma coisa meio ruim, assim, meio suicida, né? Na verdade, isso vai acabar gerando desgaste tão grande que vai tirar o capital político dele lá na frente, né? Porque na verdade, não é que ele esteja errado nas reivindicações dele. Ele está certo lá, nos fundamentos dele, ele está certo. Mas acontece que a guerra é grande. Sim. Então, tu querer que venha um canhão para matar todos num tiro só, é o ideal. Sim. Mas como não tem nenhum canhão perto, nós temos que pegar o fuzil e ficar matando um por um dos inimigos. Então, sabe o que eu comparo, são Marcelo? essas coisas que a gente precisa aprender, né? Eu comparo a posição do Marcel Van Hatten de votar contra o governo por não ceder uma vírgula, quando tu conversa com um adolescente no ensino médio. E aí ele te faz cada observação de como seria a política ideal, o mundo ideal, porque nós só fazer assim, nós só precisamos ter gente que faça isso.
Claro que só precisa ter gente que faça isso. Mas a política é a arte do possível. A democracia é isso. E eu não vejo hoje ele preparado para exercer um papel tão importante na democracia que nós estamos vivendo. Mas foi um parêntese aí para falar sobre o nosso mongolão, o marreco, querido Sérgio Moro, o biografado, que está aí. Olha, a queda do Moro na popularidade só foi visto na queda do Grêmio esse ano, ano passado, porque os dois aqui, ó, não conseguem mais levantar. Prezado, no momento oportuno, eu irei retirar a minha candidatura. Não descarte, hein? Não descarte que ele seja vice do Lula. Meu Deus do céu. Aí não. Aí é demais. Não, Será? Nem ele seria tão mongolão a esse ponto. O Leite vai ser vice dele, olha. Não, ele vice do Leite, eu acho que sim. Ele vice do Eduardo Leite, eu acredito. Só que sabe, né, que aí ele vai tentar negociar com o STF aí, né? Alguma coisa ele vai tentar negociar. Mas enfim, ele já tinha sido mongolão antes? Não. Parabéns, Sérgio Moro. Estreando. Parabéns, estreou aí no nosso mongolão da semana. Vamos para a nossa última pauta. A nossa pauta, a hora do mito. Bolsonaro afirma: Petrobras poderia ser privatizada hoje. Vamos assistir o vídeo do Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, afirmou que a Petrobras não colabora com nada e que, por ele, a estatal poderia ser privatizada hoje. Ele tem feito críticas à petroleira em meio à alta nos preços dos combustíveis. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Bolsonaro afirmou que a empresa se transformou na Petrobras Futebol Clube, onde o clubinho lá dentro só pensa neles, jamais pensam no Brasil. Em entrevista à TV Ponta Negra do Rio Grande do Norte, disse que muitos o criticam, como se ele tivesse poderes sobre a Petrobras, mas se afirmou que não tem ingerência sobre a companhia. Bolsonaro também disse ser impagável o preço dos combustíveis no Brasil e afirmou que o governo vai trabalhar para que qualquer novo aumento não chegue para o consumidor. Não tenho poderes sobre a Petrobras. Para mim é uma empresa que poderia ser privatizada hoje. Ficaria livre desse problema. E a Petrobras se transformou na Petrobras Futebol Clube, onde lá o clubinho lá de dentro só pensam neles, jamais pensam no Brasil. Na mesma entrevista, Bolsonaro pontuou que existe a possibilidade de trocar o presidente da Petrobras. Ele reafirmou que todos no governo podem ser substituídos, com exceção do vice-presidente da República, que tem mandato. Hoje, inclusive, o vice-presidente Hamilton Mourão disse ver espaço para o preço do litro da gasolina voltar a R$ 6, mas não menos que isso. E ressaltou que cabe aos órgãos de defesa do consumidor assegurar que eventuais reduções aplicadas pela Petrobras cheguem às bombas. Muita histeria, né? Porque hoje uma variação, vamos dizer assim, violenta do preço do petróleo, não é? Em relação ao fruto aí primeiro da questão da pandemia, né? Do retorno da atividade econômica e posteriormente desse conflito absurdo lá da Rússia e na Ucrânia, né? Aí óbvio que o mercado ele começa a se reequilibrar, né? Então bateu nos $139 aí, já está em 99, 98. É óbvio, essa flutuação, acredito que a Petrobras ela vai encaixar isso aí e vai haver uma redução. Já a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, afirmou que zerar a cobrança de PIS/COFINS da gasolina pode ser uma das alternativas para amenizar o preço do combustível ao consumidor final. Ela disse que existe no Congresso um esboço de projeto com este teor e pontuou que um eventual encaminhamento do tema depende do Legislativo. Que a Petrobras poderia ser privatizada. Tem essa questão, né? A Petrobras é dos acionistas, ela não é do povo brasileiro. O Lula que vai devolver ela para o povo brasileiro. Quer ver uma empresa... O Ciro falou essa semana que vai comprar toda... Ciro vai comprar todas as ações que estão na mão das pessoas. Que estão nas pessoas do exterior. Ciro Gomes, essa semana. Agora, olha só. Quer saber o que é uma estatal? Uma estatal verdadeiramente controlada pelo governo federal? Correio fechou 2021 com lucro histórico
de 3,7 bilhões. O melhor resultado em 22 anos. Isso é uma estatal, que o governo tem ingerência sobre toda a estrutura. A Petrobras tu não tem como, porque a partir do momento que ela está listada na Bolsa de Valores, tu tem regras para seguir, tu não tem como interferir nela. Então não é vantagem ter a Petrobras hoje na mão do Estado. Se o Bolsonaro interferir na Petrobras, ele é processado, inclusive. Isso aí. Serve para quê a Petrobras? Fato é que nós estamos pagando aquelas palhaçadas que a Dilma fez lá com os acionistas americanos. Entendeu? Tem regras a ser cumpridas, entendeu? Os caras acham que é o oba-oba, não é assim. Mas qual é a vantagem de ter a estatal hoje, de ter a Petrobras do jeito que está? Hoje não tem nenhuma vantagem. O único cuidado que nós temos que ter, eu achei corajosa essa entrevista do Bolsonaro, porque são coisas que a gente sabe e que os políticos são cheios de dedo para falar, né? A Petrobras é um clubinho mesmo, eles estão lá defendendo os interesses da Petrobras, né? Dos acionistas, que cobram muito, né? E o governo é um acionista, mas ele é uma parte daquilo tudo, né? Então eles prestam contas, inclusive à Bolsa de Valores. Então por isso aí eu achei, por essa entrevista dele eu achei corajosa. Quanto à questão da privatização, nós temos que ter um cuidado muito grande, que é o que aconteceu, para não se repetir o que aconteceu nos governos anteriores, que era tirar o monopólio do governo para dar o monopólio para os amigos. Né? Era uma privatização de compadrio. Eu dou a minha empresa, dou para ti, e ainda eu te financio. Na verdade, tem empresas aí que foram compradas sem que as pessoas desembolsassem R$1. Elas compraram o monopólio do governo federal, ficaram com o monopólio e ainda pegaram o dinheiro do BNDES para fazer essa compra. Ou seja, eles não botaram um pila. E se amanhã a empresa quebrar, foi o BNDES que perdeu o dinheiro. Se ela der lucro, é deles. Né? Então nós temos que ter só esse cuidado aí. Que tem que privatizar, não tenho dúvida nenhuma. Mas da seguinte maneira, que eu vejo, né, de um jeito mais simplista. É privatizar abrindo o mercado para a concorrência. Então, o próprio Paulo Guedes já falou, né? Que essa privatização vai ser em fatias, né? Então vai dividir, porque a Petrobras é gigante, né? Tem várias subsidiárias. Então, fatiar esse mercado para justamente abrir esse capital para a livre concorrência, que é o que vai baratear as coisas, né? Sim. Com a concorrência. Exatamente. Tirar o monopólio estatal para o monopólio privado não muda nada. Parar a mamata do funcionalismo, né? E profissionalizar algo que é uma grande empresa. Eu digo que é até pior, o monopólio privado é pior. O monopólio estatal, com pressões políticas, trocas de governo, tu ainda daqui a pouco pode ter uma esperança que tu tenha alguma alteração. O monopólio privado, a gente vê o que nós estamos passando com a energia elétrica aqui na nossa cidade. A gente está vendo que Porto Alegre está passando com a energia elétrica privatizada agora, semana passada. E essas privatizações mal feitas, elas só engrossam o discurso do pessoal da esquerda que é contra a privatização. Sim. Mas é que eles veem só uma parte do problema, né? Porque, na verdade, o que coube ao Estado? Né? Então, se o Estado é tão bom assim, qual é a parte dele na privatização, né, no caso da eletricidade? A fiscalização, a agência reguladora, essas coisas. Não fazem nada. Não, Na agência reguladora, eles botam pessoas que defendem os interesses das concessionárias. É isso aí. Nós temos na Anvisa um cara que é conselheiro da Pfizer, defendendo vacina. Na Enel, nós temos... Na Anel, Anel, nós temos conselheiros que são pessoas, dono de concessionário de energia. Então, é esse absurdo. Então, o Estado não funciona, nada que o Estado participa funciona. Se funcionasse, seria perfeito, poderia até ter estatal, mas não funciona. Se nem fiscalizar, que seria só uma parte, que não envolveria muita, não consegue. Não faz bem feito, imagina administrar isso, né? Enfim, tá certo, presidente Bolsonaro, tomara que nós consigamos privatizar e para isso precisamos do seu voto em outubro aí na urna para que nós possamos reeleger Bolsonaro caso ele seja candidato, né? Hoje ele é pré-candidato. Daqui a pouco o Xandão tá vendo o programa. Então, aí, né? Hoje ele é pré-candidato.
Maravilha. Estamos encerrando o nosso Ele Não. Quero agradecer Gilmar Facchini, muito obrigado pela presença. Obrigado, Éder, Davis, Gustavo, os amigos por ter paciência, nos aguentar aí. E estaremos de volta no próximo sábado. Você não sabe. Eu não posso falar ainda, mas muito provavelmente teremos um programa diferente no próximo sábado, dia 26. Davis Fac, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Éder. Obrigado, Gilmar, Gustavo, pessoal que está ligado aí. Lembrar de dar aquela curtida e compartilhar nossos vídeos aí. Grande abraço. Gustavo Gislene, muito obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal. Até sábado que vem. Lembra de deixar o like aí, compartilhar o conteúdo com o pessoal. E até a próxima. Quero agradecer também a todos vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Curta, compartilhe, divulgue. Faça o seguinte, vai lá, copia o link desse canal, divulga nos grupos de WhatsApp que você tem, para que nós possamos fazer com que o maior número de pessoas acompanhe esses nossos debates, essas nossas propostas, né, que muitas vezes são escondidas da mídia tradicional. No próximo sábado nós estaremos de volta, lembrando que não é preciso estar sério para falar de coisas sérias. Tchauzinho.